O terminal da máquina piscou pela segunda vez. E a tela exibiu a mesma mensagem em letras vermelhas que Beatriz já havia lido uma vez. 30 segundos atrás, transação não autorizada. Limite insuficiente. Ela não se mexeu. Do outro lado do vidro do restaurante, na mesa junto à janela, Dona Silvana erguia o cálice de vinho com um sorriso que não chegava aos olhos. E as 3 amigas dela acompanhavam o gesto com aquela leveza estudada de mulheres que aprenderam, desde cedo, que a crueldade mais eficiente nunca levanta a voz. Beatriz respirou fundo. Tirou o cartão da máquina com cuidado, como se o problema fosse dela. Como se ela tivesse esquecido de depositar ou calculado errado. E voltou para a mesa com passos que não denunciavam nada. Colocou a bolsa no colo. Abriu discretamente e procurou o outro cartão. O da conta que ela havia aberto 3 semanas antes do casamento, por precaução. Mais instinto do que planejamento. Porque sua mãe sempre disse que mulher que não tem dinheiro próprio não tem saída própria. Algum problema? Querida, a voz de Silvana era suave como pó de talco e igualmente sufocante. Nenhum, disse Beatriz. Só troquei de cartão. Este tem cashback no exterior. Ela sorriu. Passou o outro cartão para o garçom sem hesitar. E manteve o olhar na taça de água mineral enquanto a transação era aprovada. R$ 380 por uma janta que ela não pediu para organizar, em um restaurante que não era o dela. Para mulheres que nunca aprenderam o nome dela direito, no carro de volta para o apartamento. Beatriz não ligou o rádio. Deixou o silêncio ocupar o banco do passageiro e ficou olhando para as luzes da Faria Lima passando rápidas do lado de fora. São Paulo à meia-noite. Essa cidade que nunca parava de calcular. Ela também não estava parando. O apartamento cheirava a café que ninguém havia bebido. Rafael ainda não tinha chegado. Ela largou a bolsa no aparador da entrada, tirou os sapatos sem se sentar e foi direto ao escritório, que na verdade era o segundo quarto que nenhum deles chamava de outra coisa. A pasta estava na segunda gaveta da escrivaninha, atrás de uma coleção de revistas de arquitetura que Rafael nunca abria. Beatriz a tinha colocado ali na primeira semana de casamento, envolvida em papel craft, com a etiqueta de uma loja de papelaria colada por cima para parecer banal. Ela abriu a pasta em cima da mesa e colocou o celular com a lanterna apontada para os documentos. Porque a luz do escritório era muito branca e ela não queria que Rafael visse luz acesa se chegasse mais cedo. O contrato de casamento tinha 46 páginas. Ela havia assinado na página 43. No espaço indicado pelo assessor jurídico da família Cavalcante, um homem de terno cinza que sorriu demais durante toda a cerimônia de assinatura e disse que aquilo era só protocolo. Padrão para casamentos nesse nível patrimonial. Beatriz tinha 26 anos naquele dia. Estava com a maquiagem do ensaio ainda no rosto. E Rafael estava do outro lado do corredor, sendo fotografado com o padrinho. Ela assinou onde mandaram. A cláusula estava na página 38. Ela já havia lido 4 vezes naquelas 3 semanas. Mas leu de novo. Devagar. Com o dedo acompanhando cada linha, como se as palavras pudessem ter mudado de lugar desde a última vez. Subcláusula 7.4, Gestão de despesas pessoais. A parte contratante do segundo gênero. Nos termos do presente instrumento. Delega à empresa gestora auditora Montserrat, limitada à administração e aprovação prévia de todas as despesas pessoais que excedam o valor de R$ 800 por transação, por um período de 24 meses, a contar da data de celebração do matrimônio. Período, esse prorrogável por mútuo acordo entre as partes. Sendo considerado prorrogado automaticamente em caso de ausência de manifestação contrária, formalizada por instrumento próprio. Ela fotografou as páginas 37, 38 e 39. Fotografou também a página 43, onde estava sua assinatura, ao lado de um espaço em branco
que deveria ter sido a assinatura de uma testemunha independente, e estava ocupado pela assinatura de um funcionário da própria Montserrat, guardou as fotos em uma pasta no aplicativo de notas, protegida com senha diferente da do celular. Fechou o arquivo. Colocou o papel craft de volta. Ajeitou as revistas de arquitetura exatamente como estavam. E voltou para o quarto. Ela estava escovando os dentes quando ouviu a chave na fechadura. Rafael entrou com aquela energia de quem passou o dia resolvendo coisas grandes e agora queria desligar. Jogou o paletó no cabo do sofá. E apareceu na porta do banheiro com a gravata já afrouxada. Você foi jantar com minha mãe. Ela convidou. Como foi? Beatriz cuspiu a espuma de pasta e enxagou a boca com calma. Tranquilo. Ela disse, pegando a toalha. A comida estava boa. Rafael ficou olhando para ela por um segundo, como se esperasse mais alguma coisa. Depois entrou no banheiro. Passou por ela. Abriu a torneira. Fico feliz que você esteja se entrosando com ela. Beatriz pendurou a toalha. Apagou a luz do lavatório e foi para a cama. Ela estava de costas quando ele veio. Deitou ao lado dela e encostou os lábios na testa dela. Um gesto que parecia hábito mais do que ternura. Um carimbo de presença antes de apagar. Ela fechou os olhos. Não havia nada a dizer ainda. O momento de falar era uma escolha. E escolhas feitas na hora errada se tornavam munição para o lado errado. Ela ia esperar. Nos dias que se seguiram, Beatriz começou a reparar nos padrões. A Montserrat Limitada bloqueava qualquer transação acima de R$ 800 sem notificação prévia. Quando ela tentava ligar para a empresa, caia em uma URA que pedia código de cliente. E o código de cliente dela não funcionava, porque ela nunca havia recebido nenhum. 2 vezes ela foi ao banco tentar contestar o limite e foi informada, com muita cortesia e nenhuma utilidade, que a restrição partia de uma cláusula contratual vinculante assinada pela própria titular da conta, pela própria titular. Ela, Beatriz, sentou na frente do gerente do banco com as mãos no colo e a expressão de quem está processando uma informação técnica, não uma traição, e perguntou se ele poderia imprimir o histórico de todas as transações bloqueadas desde a data do casamento. E ela imprimiu. Eram 23 páginas. Ela dobrou o envelope, agradeceu com um sorriso neutro e saiu. No carro, leu cada linha. Havia uma tentativa de compra em uma livraria jurídica que havia sido bloqueada. Uma tentativa de transferência para a conta da mãe dela. Valor de R$ 1.200. Bloqueada. Uma tentativa de pagamento em um escritório de advocacia. Bloqueada. Esse último havia sido 3 dias depois do casamento. 3 dias. O sistema havia sido ativado antes mesmo da lua de mel terminar. Beatriz dobrou o papel com cuidado e o guardou na bolsa. Depois pegou o celular e ligou para sua mãe. Mãe, você ainda guarda aquela caneta que a senhora me deu antes do casamento? A caneta de metal que o senhor Ferreira deixou quando veio conversar com o papai há uns 2 anos? Houve uma pausa do outro lado da linha. Guardo. Minha filha. Por quê? Pode guardar um pouco mais para mim? Eu passo buscar quando puder. Claro. Outra pausa. Mais longa. Beatriz. Tudo bem? Tudo bem. Mãe. Ela encostou a cabeça no banco do carro e fechou os olhos por um momento. Só estou organizando algumas coisas. Ela não havia mentido. Era exatamente isso que estava fazendo. O escritório de design funcionava em um apartamento pequeno no Itaim. O nome estava registrado no CNPJ dela há 2 anos. E os clientes pagavam por Pix para uma conta que não tinha nenhuma ligação com a conta conjugal nem com a Montserrat. Ela havia começado a prestar serviços antes do casamento. Projetos de identidade visual para pequenas empresas. E quando Rafael perguntou uma vez sobre o que ela fazia nas tardes de quinta-feira,
Ela disse visitar uma amiga que está reformando o apartamento, e ele não perguntou de novo. Não por desconfiança, por desinteresse. Era a mesma coisa, mas doía diferente. Naquela quinta-feira, ela depositou R$ 2.300 na conta nova. Eram 5 semanas de casamento. De volta ao apartamento, ela passou pela sala onde Rafael estava em uma videochamada de trabalho, gesticulando para a tela com aquela autoridade tranquila que ele tinha quando estava no elemento dele. E ela pensou, por um segundo, que se as circunstâncias fossem outras, ela poderia ter gostado de conhecer esse homem de verdade. Não da forma como foi. Não com um contrato de 46 páginas que ela assinou sem ler, na pressa de um dia que deveria ter sido sobre outras coisas, mas as circunstâncias eram o que eram. E ela era quem era. Ela foi à cozinha. Preparou 2 copos de água com limão. Deixou um no lugar onde ele sempre colocava o copo quando estava trabalhando. E foi para o quarto sem esperar que ele visse. Era uma cortesia. Não era perdão. Ainda não era nada. A semana em que Beatriz encontrou o nome da Montserrat pela primeira vez em um documento oficial não havia sido a semana do casamento. Havia sido a semana do noivado. Em um jantar na casa da família Cavalcante em Higienópolis, quando ela foi ao banheiro, ao passar pelo corredor do escritório do sogro, ouviu a voz de Silvana do lado de dentro, falando ao telefone com alguém que ela chamava de Dr. Renato. Ela vai assinar. Rafael garante que ela assina qualquer coisa que a gente puser na frente dela no dia. Ele disse que ela é ingênua. Doutor. Não no sentido ruim. Ele disse isso com carinho. Uma pausa. O som de uma gaveta abrindo. O carinho não muda o resultado para nós. Não é que ela assine com carinho ou com descuido. O efeito jurídico é o mesmo. Beatriz havia voltado para a mesa sem fazer barulho. Sorrido para o sogro quando ele contou uma piada sobre o mercado financeiro. Bebido o vinho que não queria. E ficado pensando naquela frase, o caminho todo de volta para casa. Ela vai assinar. Dito com a mesma certeza tranquila com que se confirma uma entrega de encomenda, ela havia guardado aquele momento como quem guarda uma faca que ainda não sabe para que vai usar. Mas sabe que vai precisar. E Rafael, ao lado dela no carro, havia colocado a mão sobre a dela no câmbio e dito que havia gostado de vê-la com sua família. Que achava que ia funcionar. Que tinha um bom pressentimento. Ela havia dito que também tinha. Não era uma mentira completa. Era uma meia-verdade com a outra metade guardada para depois. Beatriz passou a 3ª semana de casamento catalogando. Era o que ela fazia quando precisava entender alguma coisa, transformava em lista, em ordem. Em uma sequência que fazia sentido lida de cima para baixo. O problema era que as listas que ela estava fazendo não podiam ficar em nenhum lugar óbvio. Ela comprou um caderno pequeno. Aqueles de capa preta que parecem de anotações de reunião. E o mantinha dentro da capa de um livro de tipografia que ficava na prateleira do ateliê no Itaim. Na primeira coluna, datas e valores das transações bloqueadas. Na segunda, o que ela estava tentando comprar ou pagar. Na terceira, uma observação sobre o padrão. E o padrão era consistente, claro, irritantemente previsível. Qualquer coisa que construísse autonomia era bloqueada. Qualquer coisa que parecesse dependência passava sem problema. Ela podia comprar roupas de até R$ 800 sem aprovação. Não podia pagar um advogado. Na 4ª semana, ela testou o limite. Tentou fazer uma transferência de R$ 790 para o escritório de advocacia, dividindo o valor em 2 transações menores para ver se o sistema era inteligente o suficiente para identificar a fragmentação. Ambas foram bloqueadas com a justificativa de destinatário em lista de restrição contratual. Havia uma lista, um rol de categorias de destinatários que a Montserrat havia pré-aprovado e os que havia pré-bloqueado. Ela era uma adulta casada com um contrato
que a tratava como menor sob tutela. E o tutor era uma empresa que ela nunca havia contratado, mas havia algo que a Montserrat não havia considerado. Porque ninguém na família Cavalcante havia considerado. Porque a premissa inteira daquele arranjo dependia de Beatriz ser exatamente quem Rafael havia descrito para a mãe, ingênua. No sentido mais gentil da palavra. Ela não era. Havia uma conta bancária aberta 2 anos antes, em nome do escritório de design. E essa conta não estava vinculada ao CPF dela em nenhum dos documentos do contrato matrimonial, porque o contrato listava apenas suas contas pessoais, não as contas de pessoa jurídica das quais ela era sócia. A Montserrat controlava Beatriz Ferreira Cavalcante, pessoa física. Não controlava Beatriz Ferreira Design ME. Era uma lacuna. Pequena. Técnica. Provavelmente não intencional. Mas lacunas eram onde as coisas importantes aconteciam. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa com 2 garrafas de vinho e o clima de quem queria um jantar tranquilo, ela havia cozinhado. Não porque fosse esperado, mas porque tinha uma tigela de risoto na metade e cozinhar a ajudava a pensar sem parecer que estava pensando. Ele sentou no balcão da cozinha, abriu o vinho e ficou olhando para ela mexer a panela com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente. Você está diferente, ele disse. Em que sentido? Mais quieta. Mas não do jeito irritado. Do jeito de quando alguém está resolvendo alguma coisa dentro da cabeça. Ela o olhou de lado. Era uma observação mais precisa do que ela esperava. Estou me adaptando ao ritmo de São Paulo. Ela disse. Cidade barulhenta. A gente aprende a fazer o barulho interno. Riu. Um riso curto. Real. Sem o cálculo dos risos de reunião. Faz sentido? Eles jantaram. Ele falou sobre um projeto de expansão da Cavalcante Holdings para o setor portuário. Ela perguntou algumas coisas. Genuínas. Porque o assunto era interessante, independente do contexto. Em algum momento ele disse que não esperava que ela se interessasse por logística, e ela disse que havia crescido ouvindo o pai falar sobre contratos de terra e infraestrutura. Então o tema não era tão novo assim. Rafael ficou quieto por um segundo mais longo do que o normal. Seu pai trabalhou em contratos de infraestrutura, uma época. Sim. Ela levantou o copo. Antes de se aposentar, ele assentiu. Bebeu o vinho. E mudou de assunto, de forma tão fluida que só alguém que já estava prestando atenção notaria que havia mudado de assunto, de propósito. Beatriz estava prestando atenção. Ela havia prestado atenção desde o corredor de Higienópolis. Mais tarde, enquanto ele dormia. Ela ficou de frente para o teto e pensou no nome que sua mãe havia mencionado. Anos atrás. Quando o pai tinha chegado em casa pálido de uma reunião que não estava em nenhuma agenda, Cavalcante. Ela tinha 12 anos. Não entendera nada. Mas memória tem o hábito de guardar o que a compreensão ainda não sabe fazer uso. Agora sabia. Eram 3h40 da tarde de uma terça-feira, quando Beatriz entrou no aplicativo do banco. Navegou até o cartão de crédito conjunto e trocou a senha. Não havia drama no gesto. Ela estava sentada na mesa do ateliê no Itaim, com uma xícara de café esfriando ao lado do teclado e um projeto de identidade visual para uma padaria de Vila Madalena aberto na tela ao fundo. Digitou a senha nova 2 vezes para confirmar. Recebeu a mensagem de sucesso. E voltou para os esboços da padaria sem fazer pausa. A senha nova era uma sequência que não tinha nenhum significado sentimental. Não era data de aniversário. Não era número de apartamento. Não era nada que Rafael pudesse adivinhar com razoável facilidade. Era uma sequência que ela havia gerado com um aplicativo de senhas e memorizado durante 3 dias antes de usar. Precaução. Não paranoia. Era a diferença entre as duas que ela estava cultivando com cuidado. Rafael só foi descobrir às 18h40.
Quando estava em uma reunião de fechamento de contrato com um grupo de investidores do setor portuário no escritório da Cavalcante Holdings, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, o momento que ele escolheu para passar o cartão foi o momento do café. Aquela pausa social obrigatória em que os números já foram confirmados e o que resta é a cerimônia da hospitalidade. E o cartão voltou para a mão dele com a mensagem de senha incorreta. E tentou de novo. Mesma mensagem. Beatriz soube que havia acontecido quando o celular vibrou 3 vezes seguidas em cima da mesa do ateliê. Todos os 3 da mesma pessoa. Ela deixou o celular vibrar, embalou o caderno de anotações dentro do livro de tipografia, organizou os esboços em pasta, lavou a xícara na pia pequena do ateliê e saiu. No metrô de volta para o Itaim Bibi, ela leu as mensagens, a primeira perguntando qual era a nova senha, a segunda mais curta, a terceira de apenas 2 palavras que ela preferiu não ler 2 vezes. Quando Rafael chegou ao apartamento, Beatriz estava no terraço com um livro que não estava lendo. Ela ouviu a porta. Ouviu o som dos passos. Ouviu o silêncio, que precede uma conversa que o outro lado já está montando faz algum tempo. Ele apareceu na porta do terraço. A gravata estava afrouxada do mesmo jeito de sempre. Mas havia algo diferente na postura. Uma rigidez que não era raiva ainda. Era a moldura antes da raiva. Por que você trocou a senha? Beatriz deixou o livro no colo e o olhou. Porque a senha antiga era muito fácil de adivinhar. Você poderia ter me avisado. Poderia? Ela não acrescentou nada. Ele ficou parado na porta por um momento. Quando as pessoas estão acostumadas a ter controle, o primeiro sinal de que algo escapou tende a produzir 2 reações: raiva imediata ou uma reorganização silenciosa. Rafael era do segundo tipo. Ela havia aprendido isso nos 3 meses de casamento. E não explodia. E calculava. Eu precisei do cartão hoje em uma reunião. Ele disse. Com uma calma que era mais ensaiada do que natural. Foi uma situação constrangedora. Sinto muito. Ela disse sem ironia. E era parcialmente verdade. Ela não havia planejado que fosse em uma reunião. Havia simplesmente sido o dia em que o prazo que ela havia se dado se esgotou. Qual é a conta que você precisa que eu coloque no débito automático para não depender do cartão em reuniões? Ele a olhou por um segundo mais longo que o habitual. Era um olhar de recalibração. O mesmo olhar que ele devia dar para um número em uma planilha que não batia com a projeção anterior. Não é sobre o débito automático. Oisai. Ela abriu o livro de volta. Mas é uma solução prática. Ele ficou na porta por mais um momento. Depois entrou no apartamento sem dizer mais nada. Beatriz ouviu o som da televisão ligando na sala. O barulho de gelo em um copo. E voltou a não ler o livro que estava segurando. O que ela havia feito era pequeno. Era um sinal. Uma única pedra virada em um tabuleiro grande. Apenas o suficiente para mostrar que havia uma mão jogando. Nos 3 dias seguintes. Rafael não mencionou o cartão de novo. Mas ela notou que ele começou a prestar mais atenção. Não de forma óbvia. Não de forma que pudesse ser chamada de vigilância. Mas havia uma presença diferente nele. Uma qualidade de atenção que não estava ali antes. E passava mais tempo no apartamento. Fazia perguntas sobre a rotina dela que antes não fazia. Uma vez a encontrou no escritório do segundo quarto e ficou olhando para as revistas de arquitetura na prateleira por tempo demais. Beatriz arrumou a pasta com a caneta dentro ainda mais fundo atrás das revistas. Naquele mesmo período, ela foi ao escritório de advocacia do Dr. Marcos Abreu no Paraíso. Não para contratar serviços, mas para uma consulta que ela pagou em espécie. Com dinheiro retirado de um caixa eletrônico 2 dias antes, para não deixar rastro eletrônico. Ela levou fotocópias das páginas 37, 38 e 39 do contrato matrimonial e 2 folhas adicionais que havia encontrado ao reler o documento com mais cuidado, as páginas 11 e 12.
que continham as cláusulas patrimoniais padrão do regime de comunhão parcial, Marcos Abreu leu os documentos em silêncio. Era um homem de uns 50 anos com óculos de armação fina e o costume de bater o dedo indicador na mesa quando estava processando algo complicado. Rebateu 3 vezes antes de levantar a cabeça. Subcláusula 7.4 é problemática. Ele disse. É o que eu suspeitava. Mais do que problemática. Para ser válida, precisaria de uma testemunha independente que atestasse que você compreendeu o conteúdo antes de assinar. Esse espaço aqui, ele apontou para a fotocópia. Está assinado por um funcionário da própria empresa gestora. Isso é um conflito de interesse que torna a cláusula potencialmente nula. Potencialmente. Num processo formal, com o contrato original e um laudo técnico. Eu diria com alto grau de confiança. Recolocou os papéis na mesa. Mas há outra coisa aqui que me interessa mais. Ele apontou para as páginas 11 e 12. Você leu as cláusulas de participação societária do regime conjugal? Beatriz endireitou as costas. Eu li, mas não entendi todas as implicações. A subcláusula 3.7 estabelece que, no regime de comunhão parcial, qualquer participação societária adquirida durante o casamento entra na meação. Mas há um adendo aqui. No parágrafo 2º, que estende essa participação a cotas de empresas das quais o cônjuge já era titular antes do casamento. Em casos onde a empresa tenha se beneficiado patrimonialmente da reputação ou do vínculo conjugal. Retirou os óculos e os limpou devagar. Na prática, isso significa que você tem, dependendo de como o casamento for enquadrado, uma posição como acionista minoritária da Cavalcante Holdings. Beatriz ficou quieta por um momento. Eles sabem disso? Se os advogados da família Cavalcante redigiram esse contrato, e pelo nível do documento eu assumo que sim. Então, ou eles são incompetentes, o que eu duvido, ou inseriram essa cláusula por outro motivo. Repausou. Talvez achassem que você nunca ia ler. Ela saiu do escritório com as fotocópias na bolsa e a frase do advogado ecoando de um jeito que tinha a textura específica das coisas que mudam alguma coisa. Não imediatamente, mas de forma definitiva. Foi nessa semana também que Beatriz ligou para a mãe e perguntou sobre os documentos que o pai havia deixado. Não havia perguntado antes porque não tinha certeza de que havia conexão. Agora tinha. A mãe foi ao armário no corredor. Abriu a caixa de papelão que guardava desde 2019. E encontrou o envelope pardo com o nome do pai escrito, a mão na frente. Está aqui. Minha filha. Não foi aberto. Oisai. Mãe. O senhor disse que não era para abrir. Ele disse muita coisa. A voz da mãe tinha aquele tom que só aparecia quando o assunto era o pai. Uma combinação específica de lealdade e exaustão. Você vai vir buscar? Sexta-feira à tarde. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um escritório no 17º andar de um edifício em Pinheiros que não tinha nenhum letreiro no saguão. Rodrigo Sampaio. Investigador particular com 18 anos de experiência em casos de família de alto patrimônio. Estava montando um dossiê sobre Beatriz Ferreira Cavalcante, que havia sido contratado há uma semana por uma cliente que ele conhecia como Dona S, que pagava em transferência de conta empresarial e que havia deixado claro, com a cortesia fria de quem não precisa ser mais explícita, que descrição não era uma sugestão. O dossiê tinha 14 páginas. Fotos do ateliê no Itaim. Registro do CNPJ da Beatriz Ferreira Design ME. O endereço do escritório do Dr. Marcos Abreu e a data e horário em que Beatriz havia saído de lá, e não tinha acesso ao conteúdo da conversa. Mas tinha um dado suficiente para o relatório inicial. Beatriz havia visitado um advogado especializado em direito de família e contratos matrimoniais, não de divórcio. E havia verificado o perfil do escritório. Contratos matrimoniais.
Era uma distinção que a cliente havia achado importante o suficiente para ligar de volta às 11 da noite, quando Rodrigo a informou. Ela não está planejando sair, disse Dona S. Está planejando ficar de uma forma diferente. O que a senhora quer que eu faça com isso? Uma pausa. Continue monitorando. E me diga com quem ela falar sobre a família do marido. Rodrigo fechou o caderno e foi buscar café. Era o tipo de caso que parecia simples na superfície e ficava complicado quando você começava a entender que todos os lados estavam jogando ao mesmo tempo. Beatriz foi buscar o envelope na sexta-feira. A mãe havia preparado o café e tentado iniciar uma conversa. E Beatriz havia ficado o tempo suficiente para tomar o café e responder às perguntas sobre Rafael com a versão do casamento que ela mantinha para a mãe. Estável. Razoável. Ainda em processo de se acomodar, não era mentira suficiente para machucar e não era verdade suficiente para assustar. No carro, com o envelope no banco do passageiro. Ela foi para o ateliê em vez de para casa. Abriu o envelope em cima da mesa de luz. Sob o brilho plano que usava para analisar negativas fotográficas e esboços em papel vegetal, eram 19 páginas de anotações manuscritas, 3 páginas de registros de reunião datadas entre 2003 e 2005, 2 recibos de transferência bancária e uma fotocópia de um contrato de cessão de terras com o carimbo da Cavalcante Empreendimentos. A empresa predecessora da Holdings, no rodapé. A letra do pai era miúda e inclinada. A de um homem que aprendera a escrever rápido em reuniões onde cada palavra tinha peso e poderia ser usada contra ele. No centro das anotações, sublinhado 2 vezes em caneta vermelha, área rural. Município de Ribeira do Pombal, Bahia. 1.200 hectares. Escritura original em nome de José Dimas Ferreira. Transferência forçada via pressão de agentes vinculados a Cavalcante Empreendimentos. Com participação de cartório de notas municipal. Data: 14 de agosto de 2004. E na margem, com letra ainda menor, recebi R$45 mil em 21 de agosto de 2004 para retirar o depoimento no processo administrativo. Assinei. Não devia ter assinado, mas eles sabiam do outro lado da história também. Beatriz ficou olhando para o papel por um longo tempo. A luz da mesa de luz esquentou debaixo das páginas e ela não se mexeu. Seu pai havia sido comprado e havia documentado o próprio silêncio com uma precisão que parecia penitência. Ela recolheu as páginas, guardou no envelope, fechou com fita adesiva e colocou dentro do livro de tipografia, ao lado do caderno preto. Depois ficou sentada na cadeira do ateliê, olhando para a parede, até que a luz do sol no terraço mudou de amarelo para laranja. Não havia choro, havia apenas o peso específico de entender que o jogo era mais velho e mais complicado do que ela havia calculado. E que havia um preço para jogar que ela ainda não havia decidido se estava disposta a pagar. O Dr. Marcos Abreu recebeu Beatriz na segunda consulta com a mesma descrição da primeira, mas com um dossiê que ele havia montado por iniciativa própria. Impresso em papel simples, sem cabeçalho de escritório, que ele deslizou para o lado dela na mesa antes de dizer qualquer coisa. Antes de você me mostrar o que trouxe. Eu quero que você veja isso. Era uma linha do tempo, 2003 a 2007. Cavalcante Empreendimentos. 5 propriedades rurais na Bahia e no Piauí que haviam mudado de mãos em um período de 18 meses, todas em municípios onde o cartório de notas tinha, no mínimo, 2 processos administrativos abertos por irregularidade no mesmo período. 2 dos processos haviam sido arquivados. 3 ainda estavam tecnicamente ativos, esquecidos na fila de um sistema que tinha aprendido a esquecer. Encontrei num levantamento de registros públicos, disse Marcos. Fiz isso porque a composição do contrato matrimonial me pareceu específica demais para ser coincidência.
Quem redige uma cláusula de controle de despesas com esse nível de detalhe não está protegendo o patrimônio. Está protegendo informação. Beatriz abriu a bolsa e colocou o envelope na mesa. Ele leu em silêncio, com aquele mesmo dedo indicador batendo na mesa. E desta vez, bateu mais. Quando terminou, ele fechou o envelope com cuidado e ficou olhando para a janela por um momento que ela respeitou. Seu pai é testemunha material de um processo que, se reaberto, pode invalidar a cadeia de propriedade de ativos que hoje estão dentro da Cavalcante Holdings. E virou para ela. Você entende o que isso significa em termos de valor? Entendo que não é sobre dinheiro. Ele levantou uma sobrancelha. Não, o dinheiro é consequência. O que importa é que Silvana Cavalcante sabe que esses documentos existem. Ela sabia antes do casamento. A cláusula 7.4 não foi feita para me controlar no sentido doméstico. Foi feita para me impedir de contratar um advogado que pudesse me ajudar a entender o que eu tinha em mãos. Marcos ficou quieto. Depois disse: devagar, se você usar esses documentos em um processo formal, a primeira linha de defesa deles vai ser atacar a credibilidade da fonte. Seu pai assinou um recibo. Eles vão dizer que ele tentou extorquir a família e agora a filha está dando continuidade. Oisai. Isso vai machucar o seu pai publicamente. Eu sei disso também. Ela disse sem hesitação. Mas Marcos notou que ela olhou para as mãos quando disse. E isso era diferente de não saber. Era saber e ainda não ter decidido. Existe uma outra via. Ele disse. Mais técnica. Menos exposição pessoal. Dependendo de como o contrato matrimonial for contestado, é possível usar a invalidade da subcláusula 7.4 para abrir o restante do contrato à revisão judicial. Se fizermos isso, o que entra em questão não é o passado do seu pai, mas a conduta da empresa gestora e dos advogados que redigiram um instrumento com vício de consentimento. E a questão da participação societária, ele sorriu. Pequeno. Essa é a parte interessante. A subcláusula 3.7 que conversamos antes é válida independentemente da 7.4. São instrumentos diferentes na mesma peça. Você tem direito a uma posição como acionista minoritária da Cavalcante Holdings. E esse direito não depende de nenhum processo relacionado ao passado da empresa. Hiparu. Depende apenas de você comparecer a uma reunião de conselho na condição de acionista e exercer esse direito antes que eles encontrem uma forma de contestar. Quando é a próxima reunião de conselho? Verifiquei no registro da junta comercial. 42 dias. Beatriz fez as contas. 42 dias era pouco tempo para preparar tudo o que precisava ser preparado. Mas era mais do que ela havia tido para outras coisas. Preciso que você formalize minha posição de acionista antes dessa reunião. Ela disse, sem informar a família Cavalcante. Existe um canal para isso que não exija notificação prévia das outras partes. Existe. Mas eles vão saber no momento em que você aparecer na sala. Esse é o momento certo para eles saberem. Ela saiu do escritório com a sensação de que uma engrenagem havia travado no lugar certo. Aquela sensação específica de quando uma coisa que estava sendo construída em silêncio finalmente encontra a forma que sempre deveria ter, no caminho de volta para casa. Ela passou pela padaria de esquina onde costumava comprar pão quando ainda morava sozinha. Antes do casamento. Antes de Rafael e do apartamento no Itaim Bibi, com a vista para a Marginal. Entrou. Comprou um pão de queijo que não precisava. Ficou na calçada comendo e olhando para o tráfego da tarde. Era uma coisa pequena. Um pão de queijo na calçada, e ela sentiu que precisava daquele momento de pequenez antes de voltar para a peça grande. Rafael estava em casa quando ela chegou. Isso era incomum para uma quarta-feira às 6 da tarde. E ela registrou a informação antes de abrir a porta.
Ri estava na sala com o notebook aberto na mesa de centro e 2 copos de vinho que ele havia servido antes de ela chegar. Saí mais cedo, ele disse. Sem levantar os olhos do notebook de imediato, achei que a gente poderia jantar em casa. Beatriz colocou a bolsa na entrada, tirou o casaco. Posso fazer macarrão. Já pedi pizza. Ri fechou o notebook e olhou para ela. Senta. Ela sentou na poltrona em vez do sofá, o que era uma escolha sutil, mas que ele notou. Ela viu pelo ajuste mínimo na postura dele. O que houve? Nada. Ri passou o copo de vinho para ela. Quero conversar. Sobre como a gente está. Como a gente está. Beatriz. Ri disse o nome com uma inflexão diferente do habitual. Sem a pressa de quem está listando itens de uma agenda. Eu sei que o começo foi estranho. Eu sei que a forma como esse casamento começou não foi convencional. Ela esperou. Eu não quero que a gente seja estranhos que dividem um apartamento. E olhou para o copo nas mãos dele. Não era o que eu queria quando aceitei o arranjo que minha família propôs. O que você queria? Ele levantou os olhos. Era uma pergunta que ele não esperava que ela devolvesse. Ela podia ver isso. As pessoas que estavam acostumadas a fazer perguntas retóricas ficavam um pouco desestabilizadas quando a outra pessoa as tratava como reais. Queria uma parceira. Ele disse depois de um momento. Alguém que entendesse o mundo em que eu vivo, mas que não fosse só parte desse mundo. Por que eu, especificamente? Outra pausa. Porque quando minha mãe sugeriu seu nome e eu fui pesquisar, li uma entrevista sua num blog de design pequeno, de quando você tinha 24 anos, sobre trabalhar com clientes que queriam o produto mais barato, mas queriam que parecesse caro, e você disse que ensinava seus clientes a valorizarem o trabalho antes de apresentar o preço, porque pessoa que não entende o que está comprando não defende o que tem. E havia memorizado isso. Ela percebeu com uma sensação estranha. Achei que alguém com esse modo de pensar seria diferente. Beatriz bebeu o vinho. Havia honestidade naquilo. Ela reconhecia a honestidade, mesmo quando estava guardada em meio a outras camadas de coisa. Mas honestidade não desfazia 46 páginas assinadas às pressas. E não desfazia uma empresa gestora com lista de destinatários bloqueados. E você acha que a gente é diferentes? Ela perguntou. Acho que eu não te conheço o suficiente ainda para saber. Olá. Mas estou começando a achar que você me conhece mais do que me deixa perceber. Era a observação mais precisa que ele havia feito sobre ela desde que se casaram. Ela sentiu o peso dela e escolheu não responder diretamente. Conta-me sobre os projetos portuários. Ela disse. O que exatamente a expansão envolve? Ele ficou parado por um segundo, claramente esperando outra resposta. Depois, com um sorriso que tinha algo de resignação e algo de curiosidade genuína, começou a falar sobre logística. Eles ficaram até às 11 da noite. A pizza esfriou e foi requentada. E em algum momento da conversa, Beatriz percebeu que havia horas que não estava calculando. Estava apenas conversando. Era uma sensação tão incomum que ela a registrou como dado e arquivou para processar depois. Mas o momento em que as coisas ficaram complicadas foi 2 dias depois. Numa manhã de sábado. Quando Rafael chegou de um almoço com a mãe e encontrou Beatriz no terraço com o notebook. Ele sentou na cadeira ao lado dela sem dizer nada imediatamente. Ficou olhando para os prédios da Faria Lima lá embaixo, com aquela expressão de quem está montando uma frase na cabeça antes de falar. Minha mãe me mostrou uma coisa. Beatriz fechou o notebook. O que ela mostrou? Ele colocou o celular na mesa entre eles. Era uma captura de tela de um relatório. Ela reconheceu o formato. O tipo de dado. Antes mesmo de ler o conteúdo, era um relatório de movimentações de conta. A conta da Beatriz Ferreira Design ME. Onde ela conseguiu isso? Beatriz disse. Semaltierar o tum.
Ela disse que a empresa gestora Montserrat tem acesso a um monitoramento de contas vinculadas a CPFs do contrato e olhou para ela. Beatriz, você tem uma empresa. Você nunca me falou. Rafael, ela virou para ele com uma calma que veio do mesmo lugar que a calma de todas as noites anteriores. Aquele reservatório profundo de onde ela tirava o que precisava, quando o que sentia podia atrapalhar o que precisava fazer. Eu tenho uma empresa que abri 2 anos antes de te conhecer. É meu trabalho. É minha renda própria. É o que eu construí. Eu escolhi não mencionar porque não era um segredo. Era minha vida antes desse arranjo. E esse arranjo nunca me incluiu como pessoa inteira. Ele ficou quieto. Você quer perguntar se eu estava planejando alguma coisa? Ela continuou. Então pergunta direto. Você estava? Estou tentando entender o contrato que assinei sem ler. Ela deixou isso assentar. Não é uma conspiração. É uma consequência de ter assinado 46 páginas às pressas no dia do meu próprio casamento. Rafael olhou para o celular na mesa. Ela viu o momento em que ele processou isso. O momento em que a versão que a mãe havia apresentado colidiu com a versão que estava à sua frente. E o que ele fez com essa colisão? Ele abriu o celular, deletou a captura de tela e colocou o celular no bolso. Me conta sobre a empresa. Ele disse. Era um gesto pequeno, mas era um gesto que ele havia escolhido fazer quando poderia ter escolhido o contrário. Ela contou. Não tudo. Mas o suficiente. Os clientes. Os projetos. O tipo de trabalho. E ouviu. Ela observou enquanto ouvia, buscando o sinal de que havia um cálculo por baixo da atenção. E não encontrou o que procurava. Encontrou algo que se parecia mais com alguém tentando reaprender a ver uma pessoa que havia ficado invisível por engano. Não era suficiente. Mas era um dado a mais. Naquela noite, no silêncio depois que Rafael adormeceu, Beatriz pensou no pai e nos documentos e na frase que o pai havia escrito na margem, não devia ter assinado. Mas eles sabiam do outro lado da história também. Ela ficou pensando no que era o outro lado. E o que era o preço de ser sabido. E se havia alguma diferença entre o silêncio comprado e o silêncio escolhido por amor? E se o amor diminuía a culpa ou só tornava o silêncio mais complicado de carregar, não havia resposta naquela noite. Havia apenas 41 dias até a reunião de conselho. O pai de Beatriz morava em uma casa no Tatuapé que parecia menor por dentro do que por fora. Ou talvez fosse o contrário. Era difícil saber com casas onde as pessoas ficaram paradas enquanto a vida do lado de fora continuou andando. E abriu a porta com a expressão de quem estava esperando não por ela especificamente, mas por alguma versão daquela conversa. Por anos. Entre. Ele disse. Sua mãe foi ao mercado. Eles sentaram na sala, que tinha o mesmo sofá de quando ela era criança, recuperado uma vez e depois deixado envelhecer. E ele fez café que nem um nem outro foi beber. A pasta com os documentos estava em cima da mesa de centro, entre eles como uma terceira presença. Você abriu. Ele disse. Não era uma pergunta. Abri. Ele ficou olhando para a pasta por um momento. Era um homem que havia envelhecido de forma específica, com a leveza saindo primeiro e o peso ficando. Como acontece com pessoas que passaram tempo demais guardando coisas. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Eu me envolvi quando assinei o contrato de casamento. Ela não disse com raiva. Era um fato. Eles usaram o que sabem sobre você para me neutralizar. Pai. A cláusula que me bloqueia de contratar advogado não foi posta ali por acidente. Silvana Cavalcante sabia que eu poderia chegar nessa pasta um dia. Ele fechou os olhos. Beatriz. Eu preciso usar esses documentos. Não. E abriu os olhos. E havia uma firmeza ali que ela não esperava. Ou talvez esperasse exatamente aquilo, o susto de quem passa anos com um segredo se tornando proteção. Não culpa.
Beatriz. Se você apresentar isso, eles vão destruir meu nome. Vão dizer que eu tentei extorquir a família. Que você é filha de um corrupto tentando continuar o esquema com outro método. Eu sei que vão tentar isso. E você está disposta a deixar que falem isso de mim? Ela ficou quieta por um segundo que foi mais longo do que parecia. Pai. Ela disse o nome com um cuidado que ele notou, que fez ele endurecer os ombros como se esperasse um golpe. Você documentou tudo. Você guardou os recibos. As datas. Os nomes. Você não jogou fora. Por quê? Ele não respondeu imediatamente. Por que você sabia que um dia alguém ia precisar? Ela continuou. Não eu especificamente. Mas alguém. A terra foi de alguém antes de ser da Cavalcante. 1.200 hectares não desaparecem. Existe uma família no Ribeira do Pombal que perdeu isso. Eu fui cúmplice disso. Você foi comprado. Tem uma diferença. Não grande o suficiente. Grande o suficiente para que você tenha documentado. Ela colocou a mão sobre a pasta. Pai, eu não estou usando isso para te destruir. Estou usando porque é o único instrumento que temos que é verdadeiro. E a verdade tem um custo. Eu sei que tem, mas o silêncio também tem. E você está pagando ele faz 20 anos. Ele ficou olhando para as mãos dele por um tempo longo. A casa tinha aquele silêncio de tarde de semana no Tatuapé. Passarinho lá fora. Um rádio de vizinho em volume baixo. O mundo continuando no ritmo do mundo. Se você fizer isso, ele disse por fim. Devagar. Vai mudar como as pessoas me veem. Vai mudar como você me vê? Ela esperou um momento antes de responder. Não por hesitação, mas porque queria que ele entendesse que ela havia pensado na pergunta de verdade. Não. Você cometeu um erro que ficou grande demais para carregar sozinho. Mas você ficou com os documentos. Ela o olhou. Isso importa. Ele não disse que concordava, mas também não disse que não. Levantou. Foi à cozinha. Ficou lá por uns 3 minutos. Voltou com os 2 cafés que nenhum deles havia pedido e colocou na mesa como se o gesto fosse uma forma de resposta que as palavras ainda não conseguiam fazer. Beatriz bebeu o café. Quando saiu, 1 hora depois. A pasta ficou com ela. Nos 5 dias que antecederam a reunião de conselho, Beatriz dormiu pouco e trabalhou muito. Não nos projetos do ateliê. Embora tenha entregado a uma cliente de Pinheiros que havia esperado com paciência, mas no que ela chamava internamente de preparação estrutural, a organização de cada documento em ordem cronológica. A digitalização dos originais em triplicata em 3 servidores diferentes com senhas diferentes. A leitura e releitura das atas de reuniões anteriores da Cavalcante Holdings que eram públicas no registro da Junta Comercial. A conversa com Marcos Abreu para confirmar o protocolo de notificação de acionista minoritária. A notificação havia sido protocolada 12 dias antes da reunião. O protocolo legal não exigia que a empresa notificasse previamente as outras partes sobre a identidade do acionista que havia protocolado a notificação, apenas que disponibilizasse a pauta da reunião a todos os acionistas com direito a voto. Beatriz havia recebido a pauta. Ninguém na família Cavalcante. Até onde ela sabia. Havia recebido uma notificação dizendo que ela ia estar lá. Ela escolheu a roupa com cuidado, um blazer cinza escuro que ela havia comprado antes do casamento para uma apresentação de projeto, sóbrio sem ser deferente, que cabia nos ombros de uma forma que dizia que a pessoa dentro dele havia aprendido a ocupar espaço. Sapatos fechados de salto baixo. Porque reunião de conselho não era lugar para transformar estabilidade física em performance. Cabelo preso. Sem joia da família Cavalcante. Rafael viu ela se arrumando de manhã cedo e perguntou se havia reunião de cliente. Algo assim? Ela disse. Ele a olhou com aquele olhar de recalibração que ela havia aprendido a reconhecer.
O olhar de quem está adicionando dados a um modelo que ainda não está completo. Posso te dar carona? Não precisa. Beatriz. Ela se virou para ele. Estava com o blazer já no corpo e a bolsa no ombro. E havia qualquer coisa no jeito que ele disse o nome dela naquela manhã que era diferente de todas as outras manhãs. Um peso diferente. Como se ele soubesse sem saber exatamente o que. Eu vou explicar tudo depois. Ela disse. Hoje à noite. Prometo. Ele ficou parado. Você está bem? Estou. E era verdade. Ela estava bem. Estava completamente fria e completamente acordada e completamente presente, da forma que só acontecia quando estava prestes a fazer algo que não tinha volta. Cuida de você. Ela saiu. O escritório da Cavalcante Holdings ficava no 18º andar de um edifício na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E a sala de reuniões do conselho era do tipo que havia sido projetada para transmitir permanência. Madeira escura. Janelas do teto ao chão com vista para a cidade. Cadeiras de couro que custavam mais do que a maioria dos salários. Beatriz chegou 7 minutos antes do horário marcado e foi recebida na recepção pela assistente do conselho, que olhou para o nome dela na lista de presença, olhou de volta para ela e foi buscar o diretor administrativo com uma descrição que era... Ela reconheceu o oposto de descrição. O diretor administrativo apareceu com o sorriso de alguém recebendo uma notícia que não sabe ainda se é boa ou má. Senhora Cavalcante. Não sabia que a senhora estaria presente hoje. Beatriz Ferreira Cavalcante. Ela disse, com ênfase calibrada no sobrenome de solteira. Acionista minoritária conforme subcláusula 3.7 do contrato matrimonial registrado em cartório. Tenho a documentação aqui se necessário. Ele abriu e fechou a boca. Foi buscar outra pessoa. A outra pessoa era um advogado, jovem demais para ser sênior, que veio com a pasta de documentos da empresa na mão e ficou 2 minutos lendo o que ela havia apresentado, com aquela expressão específica de quem está procurando um erro e não está encontrando. A posição está tecnicamente correta. Ele admitiu, com o tom de quem preferiria não estar admitindo. A senhora tem direito a participar como observadora com voz consultiva, com voto em pautas que afetem a estrutura patrimonial do grupo. Ela corrigiu, apontando para o parágrafo específico. Conforme o mesmo instrumento, ele foi buscar mais uma pessoa. Beatriz ficou de pé na recepção, com a postura tranquila de quem não precisa de cadeira para esperar, e olhou para os quadros nas paredes. Aquelas fotos em preto e branco de obras e instalações que eram o álbum de família das empresas que constroem coisas grandes com dinheiro que nem sempre tem origem clara. Quando entrou na sala de reuniões, havia 8 pessoas ao redor da mesa. Ela reconheceu o diretor financeiro, o diretor jurídico, 2 conselheiros independentes que havia pesquisado pelo nome nas atas públicas. Na cabeceira oposta à entrada, Dona Silvana, que havia chegado mais cedo do que o habitual e que a olhou entrar com a expressão de alguém vendo um erro de cálculo se materializar em forma humana. Beatriz se sentou no lugar que havia sido preparado às pressas na lateral da mesa, abriu a pasta e esperou a reunião começar. As primeiras 2 pautas foram sobre o setor portuário e uma parceria com um fundo estrangeiro. Ela ouviu, tomou notas em um caderno pequeno. Fez uma pergunta técnica sobre a estrutura de garantias da parceria que fez o diretor financeiro olhar para ela com um respeito involuntário que ele claramente não havia planejado sentir. A terceira pauta era de revisão de contratos internos de gestão. Era ali. Beatriz abriu a pasta e colocou as cópias certificadas em cartório na mesa, empurrando com cuidado para o centro, na quantidade certa para que cada membro do conselho recebesse uma via, como acionista com direito a voto, em pautas de estrutura patrimonial. Solicito que o conselho inclua na revisão de contratos internos a subcláusula 7.4
do contrato matrimonial Cavalcante Ferreira, registrado em cartório sob o número que consta na primeira página do documento que acabo de distribuir. Ela falou sem apressar, sem dramaturgia, com o tom exato de quem está apresentando um relatório técnico. Essa subcláusula foi inserida com vício de consentimento, conforme laudo de análise jurídica que também consta na pasta. E sua presença no contrato expõe a empresa gestora Montes Errat, limitada a um passivo legal significativo. Dado que a Montes Errat é contratada da Cavalcante Holdings, houve um silêncio de 5 segundos que pareceu mais longo. O diretor jurídico abriu a cópia dele. Leu a primeira página. Leu a segunda. Silvana não abriu a pasta. Ela estava olhando para Beatriz com aquela expressão que às vezes precede a fala e às vezes precede o cálculo. Era a expressão de alguém que ainda não sabe qual das duas vai ser. Além disso, Beatriz continuou. Gostaria de registrar formalmente que na mesma pasta constam documentos relacionados ao processo de aquisição de propriedades rurais no estado da Bahia entre 2003 e 2005, período em que a empresa antecessora da Holdings operava sob o nome Cavalcante Empreendimentos. Ela pausou. Esses documentos incluem registros de transferência e anotações de testemunho que, se apresentados em processo administrativo formal, podem reabrir pelo menos 3 dos 5 processos arquivados naquele período. O silêncio desta vez foi diferente, mais pesado, mais preciso. O silêncio de quando uma sala entende, ao mesmo tempo que o chão mudou. O conselheiro independente que ficava à direita de Silvana se inclinou para o advogado jovem e sussurrou algo. O diretor financeiro fechou a pasta e a abriu de novo. Silvana continuou sem abrir a dela. Não estou apresentando esses documentos como ameaça. Beatriz disse. Estou apresentando como contexto para que o conselho entenda por que a subcláusula 7.4 foi inserida e por que sua invalidade precisa ser tratada como prioridade, não como formalidade. A gestora Montes Errat foi contratada para me impedir de chegar a esta sala. Estou nesta sala. Ela fechou a pasta na sua frente. Solicito que a pauta seja adiada para que os membros do conselho possam revisar a documentação com seus assessores jurídicos. Estou disponível para uma segunda sessão em data a ser marcada. Silvana abriu a boca pela primeira vez desde que Beatriz havia começado a falar. Isso é completamente irregular. Você não tem legitimidade para. Subcláusula 3.7. Parágrafo 2º. Beatriz disse, sem elevar a voz, com voto em pautas que afetem a estrutura patrimonial do grupo. Esse instrumento foi redigido pelos seus próprios advogados. Dona Silvana. Outro silêncio. Este foi o mais longo de todos. O diretor jurídico limpou a garganta. Proponho um recesso de 15 minutos. A reunião foi suspensa. No corredor, Beatriz foi ao banheiro. Fechou a porta por dentro. Encostou as costas na parede de mármore frio e respirou fundo 4 vezes seguidas. Contando cada uma. Era a única concessão que ela se permitia. 4 respirações em privado antes de voltar ao mundo. Quando voltou para a sala de reuniões, o lugar ao redor da mesa estava rearranjado de forma sutil. O advogado jovem ao lado de Silvana agora, os 2 conselheiros independentes, conversando em voz baixa com o diretor jurídico, era o rearranjo de pessoas recalibrando a aliança em tempo real. Silvana a olhou entrar. Havia algo novo naquele olhar. Não era derrota, era o reconhecimento de que havia uma adversária real do outro lado. E esse reconhecimento, para alguém que havia operado por anos com a certeza de que o outro lado não existia, era sua própria forma de desorientação. A reunião foi encerrada formalmente. A pauta da subcláusula 7.4 foi incluída para a sessão extraordinária. O advogado jovem entregou para Beatriz um protocolo de recebimento de documentos assinado pelo diretor jurídico. Ela saiu pelo mesmo elevador que havia entrado.
Na rua, com o sol de tarde batendo na calçada da Luiz Antônio, ela pegou o celular. Havia 2 mensagens de Rafael, uma perguntando como havia corrido, outra apenas com o número do apartamento. Como se fosse um endereço que ela pudesse ter esquecido. Ela guardou o celular sem responder. Havia dito que explicaria tudo à noite. Mas a noite ainda estava longe. E havia outras coisas que precisavam acontecer antes dela. E uma delas era a ligação que Silvana estava fazendo naquele momento exato para um número que Beatriz não tinha como saber, mas que estava conectado. Ela suspeitava. Ao homem que havia entregado relatórios de conta para a mãe de Rafael num almoço de domingo, o tabuleiro estava em movimento. Faltava ainda o lance que desfaria o equilíbrio de vez. A ligação que Silvana fez no corredor da Cavalcante Holdings durou 4 minutos e 30 segundos. Beatriz não estava presente para ouvir o conteúdo. Mas o resultado chegou até ela 36 horas depois. Na forma de uma nota publicada na coluna de economia de um portal de notícias de nicho que cobria o mercado imobiliário de São Paulo, com o título Conflito familiar na Cavalcante Holdings, herdeiro questionado por parentesco com ex-funcionário investigado. O artigo tinha 3 parágrafos. O primeiro descrevia a reunião de conselho de forma vaga, sem citar Beatriz pelo nome completo, referindo-se a ela apenas como cônjuge de membro da família Cavalcante. O segundo mencionava que documentos apresentados na reunião foram obtidos por fonte com histórico de relação contratual questionável com a empresa. O terceiro trecho era o que importava. Fontes próximas à empresa informam que os documentos têm origem em Antônio Carlos Ferreira, ex-funcionário terceirizado que recebeu pagamento de rescisão atípica da Cavalcante Empreendimentos em 2004. Em contexto que permanece sob investigação interna, que havia sido aberta. Beatriz suspeitava com precisão. Nas últimas 36 horas. Especificamente para criar esse contexto. Ela leu o artigo 3 vezes sentada na mesa do ateliê, no início da manhã, com o café intocado do lado. Depois ligou para Marcos Abreu. Vi. Ele disse antes que ela falasse. Eles foram rápidos. Meu pai vai ver isso. Já viu? Ele me ligou há 1 hora. Uma pausa. Beatriz. Ele estava calmo. Mais calmo do que eu esperava. Ela ficou quieta por um momento. Pensou no pai sentado na sala com o sofá recuperado, com o café que ninguém bebia. Com aquela expressão de quem há 20 anos guardava alguma coisa que pesava, mas também de uma forma que era difícil de nomear. Sustentava. O que ele disse? Disse que se você precisava dos documentos, ele devia ter os documentos direito. Disse que tinha uma coisa que não havia incluído na pasta original. Marcos parou de novo. Beatriz. Existe um depoimento gravado. Seu pai fez uma gravação em áudio em 2019, quando o sogro de Rafael ainda era vivo, descrevendo em detalhes o processo de pressão e o pagamento. Guardou com um amigo de confiança. Ele entregou a cópia ao amigo nesta manhã. Ela sentiu o peso daquilo se assentar. Não era surpresa, era a confirmação de que a lógica do pai era mais profunda do que ela havia calculado. Que o homem que havia se dobrado em 2004 havia passado 15 anos construindo uma forma de se levantar que não dependesse de ele estar com coragem no momento certo, apenas de ela aparecer. Quando podemos ter a gravação em mãos? O amigo do seu pai vai a um cartório esta tarde para autenticar a cópia e me enviará por protocolo oficial até o final do dia. Bom, ela encostou na cadeira. Então, a investigação interna que a Silvana abriu vai encontrar que há um depoimento autenticado do testemunho que ela tentou enquadrar como extorsão. Exatamente. É o artigo Fira Boomerang. Com algum trabalho. Sim. Marcos tinha o tom de alguém que estava começando a gostar daquele caso de uma forma que provavelmente não era inteiramente profissional. Há outro elemento.
Os 2 conselheiros independentes me ligaram esta manhã, separadamente. Ambos queriam confirmar os detalhes da subcláusula 3.7. Acho que eles estão entendendo que se a documentação de Beatriz for válida, e eu disse que era, eles têm uma responsabilidade fiduciária de garantir que a reunião extraordinária aconteça. Quando? 5 dias. Beatriz fechou o notebook. Prepare tudo para 5 dias. Ela estava se levantando para ir buscar o café quando ouviu o celular tocar com o nome de Rafael na tela. Ela ficou olhando para o nome por 2 toques antes de atender. Você viu o artigo? Ele disse. Não era uma pergunta. Vi. Beatriz. Havia algo na voz dele que ela não havia ouvido antes. Uma qualidade diferente de todas as versões de Rafael que havia encontrado até agora. Nem a autoridade de reunião, nem a cautela de apartamento. Era a voz de alguém que havia tomado um choque e ainda estava verificando os danos. Você podia ter me contado. Quando? Uma pausa. Qualquer momento. Rafael? Ela foi até a janela do ateliê. A rua do Itaim lá embaixo, com o movimento comum de uma manhã de semana. Se eu tivesse te contado antes de ter o instrumento completo, você teria um dilema entre sua mãe e eu. Não queria te colocar nesse lugar sem ter algo concreto. Então você protegeu o processo em vez de me proteger. Protegi o processo para que houvesse um resultado que valesse a pena. Ela pausou. Você teria feito diferente? Silêncio no telefone. Ela imaginou ele em algum lugar. No escritório, talvez. Ou no carro. Com aquela expressão de recalibração que ela havia aprendido a reconhecer como o Rafael real, em contraste com o Rafael de apresentação. Preciso conversar com você pessoalmente. Ele disse por fim, Oi, Zai. Esta noite. Ela desligou e ficou olhando para a rua por mais um tempo. Havia uma coisa que precisava acontecer antes de qualquer conversa com Rafael. Uma coisa que havia adiado porque exigia uma forma de coragem diferente da que usava para preparar pastas e calcular prazos. Era a visita que ela ainda devia ao pai. Ela foi ao Tatuapé no fim da tarde. A mãe estava em casa desta vez. E ficou na cozinha com o propósito específico de deixar os 2 falarem, aquele tipo de ausência estratégica que só as mães sabem executar. O pai abriu a porta com a mesma expressão de sempre. Mas havia algo diferente nos ombros. Uma leveza mínima. O tipo que aparece quando uma coisa guardada há tempo demais foi finalmente colocada para fora. Eles sentaram na sala, sem pasta. Desta vez, sem documentos. Você viu o artigo? Ela disse. Vei. Ele juntou as mãos no colo. Você sabe por que eu guardei a gravação separada da pasta? Porque sabia que eu poderia errar na hora de usar. Porque sabia que há coisas que a gente só consegue dar quando a outra pessoa já chegou onde precisava chegar sozinha? Ela a olhou. Você chegou. Beatriz sentiu aquilo pousar de uma forma que não havia se preparado para sentir. Não era o triunfo do tabuleiro. Era outra coisa. Mais velha. Mais simples. A percepção de que o pai que havia errado em 2004 e o pai que havia guardado a gravação em 2019 eram a mesma pessoa. Que pessoas carregam suas contradições inteiras e que amar alguém às vezes significa amar a contradição junto. Eu não vou deixar que eles destruam seu nome. Ela disse, Zai. Minha filha. Ele pausou. E eu não vou mais deixar que guardar segredo de você me defenda de você. Era a frase mais longa e mais direta que ele havia dito em toda aquela conversa. Ela ficou com ela por um momento. A examinou dos 2 lados. E aguardou no lugar interno onde ficavam as coisas que importavam de verdade. Ela saiu quando o sol estava descendo. Beijou a mãe na testa. E foi de carro para casa de uma forma diferente de todas as outras idas para casa, sem calcular o passo seguinte. Havia 5 dias até a reunião. O passo seguinte estava preparado. O que precisava acontecer agora era uma conversa.
E conversas não eram calculadas. Eram somente tidas. Rafael estava em casa. Ele havia cozinhado, o que era incomum, e havia colocado 2 copos na mesa da sala em vez de na cozinha, o que sinalizava que ele havia pensado naquilo antes de ela chegar. Ela tirou o casaco, colocou a bolsa e sentou. Você quer me contar pelo começo? Ele disse. Sentando do outro lado da mesa, ela contou. Tudo desta vez, desde o corredor de Higienópolis até a máquina de caixa eletrônico, desde o caderno preto no livro de tipografia até os documentos do pai, desde a visita ao Dr. Marcos até a pasta distribuída no conselho. Ela contou com o tom específico de quem está narrando um fato que aconteceu com ela, não com o tom de acusação. Porque a raiva que havia guardado por aqueles meses havia encontrado saída no conselho. Não era algo que ela queria descarregar agora. Ele ouviu tudo sem interromper. Uma vez foi buscar água para os 2 e voltou sem ter dito nada, o que ela interpretou como respeito pela narração em andamento. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: a minha mãe sabia sobre os documentos do seu pai. Sim. Ela estruturou o casamento para te neutralizar. Sim. E eu assumi que o que ela apresentava como proteção para a família era proteção para a família. Você não verificou. Ele encostou na cadeira. Era a postura de alguém absorvendo o peso de uma coisa e decidindo não fugir dele. Não verifiquei. Uma pausa. Beatriz. Eu me importo com o que acontece com você. Não da forma que um advogado se importa com um cliente. Não da forma que minha família esperava que eu me importasse com um arranjo. Eu precisei de tempo para entender isso. E esse tempo foi mal gasto porque eu fiquei olhando para o que minha mãe dizia de você em vez de olhar para você. Ela ficou quieta, mas preciso te dizer uma coisa. Ele continuou. E havia uma qualidade diferente na voz dele agora. Mais direta. Menos ensaiada. Quando você disse essa manhã que protegeu o processo em vez de me proteger, eu fiquei com raiva. E fiquei com raiva porque você estava certa. E quando alguém está certa de um jeito que nos coloca em xeque, a raiva é mais fácil do que admitir. Beatriz o olhou. Você foi à reunião de conselho no dia anterior. Ele assentiu. Ela havia suspeitado. Mas ouvir a confirmação era diferente. Fui quando vi nos registros que havia uma nova acionista inscrita. Não sabia que era você até chegar lá e o diretor administrativo me contar. Ele passou a mão no rosto. Fiquei na antessala ouvindo partes da reunião. Vi quando você distribuiu a pasta. E saí antes do final porque não conseguia ficar parado assistindo e não podia entrar sem atrapalhar o que você havia construído. Ele olhou para ela. Então fui fazer minha parte. Ele colocou um envelope na mesa entre eles. Ela o abriu. Eram impressões de registros, capturas de telas de conversas. O contrato de prestação de serviços entre a Cavalcante Holdings e a Montserrat Limitada, com uma anotação à mão na margem: contratação aprovada por membro do Conselho de Família. Aprovação de data: 3 semanas antes do casamento. Ele havia ido buscar a prova de que a mãe havia agido antes do casamento, antes de Beatriz aparecer. Antes que houvesse qualquer justificativa que não fosse exatamente o que Beatriz havia suspeitado desde a página 38. Isso confirma o vício de consentimento. Ela disse. E retira qualquer argumento de que a cláusula foi inserida em resposta a comportamento seu. Ele fechou as mãos sobre a mesa. Eu deveria ter visto isso antes. Não vi porque não procurei. Havia uma diferença entre desculpa e reconhecimento. E o que ele havia dito era reconhecimento. Ela sabia a diferença. Rafael. Ela dobrou os papéis e os colocou de volta no envelope. Você me perguntou uma vez o que eu queria quando a gente estava conversando sobre os projetos portuários. Não dessa forma. Mas era o que estava por baixo. Sim. Nunca me perguntou de frente. Estou perguntando agora. Ela olhou para a janela,
O apartamento tinha uma vista que ela nunca havia parado para apreciar de verdade. Os prédios da Faria Lima abaixo. As luzes que eram a mesma São Paulo de sempre, mas pareciam diferentes de quando não havia urgência para olhar. Quero fazer o que fiz naqueles meses sem precisar esconder. Ela disse: quero trabalhar. Quero ter o dinheiro que é meu sem pedir aprovação para nada nem para ninguém. Quero poder contratar um advogado quando precisar, sem que um sistema criado por outra pessoa decida que não posso. Ela virou para ele. E quero saber se o que existe entre a gente é real o suficiente para ser construído do zero. Sem o contrato que os dois assinamos, sem entender completamente o que estávamos assinando. Ele ficou olhando para ela. Isso é um pedido de recomeço. Não sei bem o que é. Sei o que não quero mais. E o que não quer mais? Não quero mais ficar esperando o próximo movimento de outra pessoa. Ela disse isso sem amargura. Apenas como fato. Passei 3 meses aprendendo a jogar um jogo que não devia ter existido. Não quero mais jogar esse jogo. Rafael ficou quieto por um momento. Depois se levantou. Foi até a janela. Ficou olhando para a cidade pelo mesmo ângulo que ela havia olhado. Era um gesto que ela reconhecia como o dele quando estava processando algo que não cabia nas categorias que ele normalmente usava. Eu quero te conhecer de verdade. Ele disse, com as costas para ela. Não como cálculo. Não como arranjo. Elviru. Não sei se consigo prometer que vou acertar tudo, mas posso prometer que vou parar de não procurar. Era uma promessa específica, não genérica. Ela reconhecia a diferença entre as duas. Isso é suficiente para agora. Ela disse, nos 5 dias seguintes. A sessão extraordinária do conselho aconteceu conforme agendada. Beatriz chegou com Marcos Abreu ao lado. O que havia sido discutido e aprovado pelo diretor jurídico como protocolo. Dado o caráter técnico da pauta, Silvana chegou com 2 advogados que Beatriz não havia visto na reunião anterior. O que era uma mudança de postura que ela havia antecipado. A pauta tinha um item, a subcláusula 7.4. O advogado de Silvana argumentou que a cláusula era válida sob o princípio da autonomia da vontade das partes. Marcos apresentou o laudo de vício de consentimento e o contrato de prestação de serviços que Rafael havia obtido, demonstrando a anterioridade da contratação da Montserrat em relação ao casamento. O advogado de Silvana tentou questionar a autenticidade do documento de Rafael. O diretor financeiro pediu que ambos os lados apresentassem documentação ao jurídico da empresa para análise independente. Silvana pediu a palavra. Beatriz ficou olhando para ela quando ela começou a falar e notou que Silvana estava olhando para ela também. Não com a frieza calculada das outras vezes, mas com algo diferente. A expressão de alguém avaliando se o adversário à frente é o tipo que pode ser negociado ou o tipo que não pode. Era um reconhecimento. Tardio, custoso, mas real. Proponho uma solução consensual. Silvana disse, com a voz tão controlada quanto sempre, mas com o controle mais visível agora. Como estuque que mostra a estrutura por baixo. A subcláusula 7.4 é extinta pelo acordo mútuo das partes, com efeito imediato, sem processo judicial. Em contrapartida, os documentos de terceiros apresentados nesta reunião e relacionados a períodos anteriores ao casamento são retirados da pauta e mantidos fora de processos formais. Era uma retirada estratégica travestida de proposta. Silvana estava cedendo o controle de Beatriz em troca de manter o passado da empresa fora dos tribunais. Beatriz olhou para Marcos. Ele olhou para ela. Era uma decisão que só ela podia tomar. Dona Silvana. Beatriz disse, com uma calma que havia custado 3 meses para construir. A extinção da subcláusula 7.4 é um direito, não uma concessão. Não é moeda de troca. Ela pausou. Quanto aos documentos relacionados ao período de 2003 a 2005,
A decisão sobre o que fazer com eles não é minha exclusivamente. Há outras partes envolvidas, incluindo famílias que perderam propriedades. Não posso comprometer o que não é só meu para comprometer. Silvana ficou olhando para ela. O que posso dizer? Beatriz continuou. É que não tenho interesse em destruição. Tenho interesse em correção. Ela colocou as mãos sobre a mesa. Se a Cavalcante Holdings abrir um processo voluntário de revisão das aquisições daquele período e criar um mecanismo de reparação para os afetados, eu me comprometo a não utilizar os documentos em processo judicial contra a empresa. Isso inclui um fundo de compensação administrado por um terceiro independente. Havia um silêncio diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio da surpresa. Era o silêncio de quando uma sala inteira está recalculando ao mesmo tempo. O conselheiro à direita de Silvana olhou para ela com uma expressão que estava mais próxima do alívio do que Beatriz havia esperado. Ela havia apostado que pelo menos um dos conselheiros independentes tinha preocupações com o passivo histórico que o conselho havia escolhido ignorar. E essa aposta havia sido correta. Silvana ficou em silêncio por um momento que durou o suficiente para ser um cálculo real, não uma pose. Depois, o conselho vai deliberar sobre a proposta. Agradeço. A reunião foi encerrada. Beatriz saiu pela mesma porta que havia entrado, com Marcos ao lado. E no corredor ele disse em voz baixa que nunca havia visto uma proposta de reparação voluntária ser colocada em uma sala de conselho por uma acionista minoritária, sem advogado de bancada. A maioria das acionistas minoritárias não tem os documentos certos. Ela disse. E ele riu. A maioria das pessoas não teriam feito o que você fez com eles. No elevador de descida, Beatriz ficou olhando para o painel com os números dos andares diminuindo e pensou no pai, que havia acordado naquela manhã sabendo que a gravação estava em mãos de um cartório e que o silêncio que havia carregado desde 2004 tinha finalmente um destino diferente de só pesar. Ela ia ligar para ele quando chegasse à rua, ia contar como havia corrido. Não toda a parte estratégica, mas a parte que importava, que o nome dele não ia ser destruído, que a intenção dos documentos havia sido honrada, que guardar às vezes era a forma mais longa e mais difícil de coragem, na rua. A cidade continuava com o tráfego comum de uma tarde de quinta-feira. Ela ficou na calçada por um momento, com o celular na mão sem ligar ainda. Sentindo o sol de São Paulo, naquele jeito específico em que ele aparece quando o céu de chuva que estava chegando ainda não fechou completamente. Quente e difuso ao mesmo tempo. Rafael mandou uma mensagem enquanto ela estava parada ali. Como foi? Ela ficou olhando para a pergunta por um momento. Era uma pergunta curta, que continha muitas outras por baixo. Como ela estava? O que havia acontecido? O que vinha depois? O que havia entre eles que era real e que estava, naquele momento, sendo construído de forma diferente de como havia começado. Ela digitou: bem, te conto em casa. E depois, antes de guardar o celular, acrescentou uma palavra que havia custado mais do que qualquer documento para chegar: obrigada. Ela não sabia exatamente pelo quê. E ele provavelmente também não saberia exatamente por quê. E isso estava tudo bem. Às vezes o significado vinha depois da palavra, e não antes. Ela ligou para o pai. Ele atendeu no primeiro toque. Ela disse: correu bem, pai. E ouviu. Do outro lado da linha, um silêncio que não era mais o silêncio de quem guarda, era o silêncio de quem descansou.